que muitos falsos profetas também foram desmascarados com essa eleição do Biden. Vocês sabem que nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares levantaram muitos profetas, dizendo que o Trump teria um segundo mandato. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Seja bem-vindo para mais um vídeo e nesse conteúdo nós vamos falar sobre o resultado das eleições americanas. E quem vai falar sobre isso é o meu amigo pastor Marcelo de Carvalho do canal Ciência da Profecia, um grande amigo e parceiro aqui do canal Povo da Fé, trazendo informações esclarecedoras acerca das eleições presidenciais dos Estados Unidos e todo o contexto bíblico por trás disso e o que isso pode afetar e atingir a nossa nação direta ou indiretamente. É muito importante que você fique até o final desse vídeo e após esse vídeo vá ao canal Ciência da Profecia do pastor Marcelo de Carvalho e se inscreva ali para você receber os conteúdos em primeira mão. O canal do pastor Marcelo vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição aqui abaixo. Deus abençoe sua vida. Vamos para esse conteúdo que hoje tá forte demais. Olá, gente abençoada. Infelizmente não deu, né? Ontem nós ficamos transmitindo ao vivo a sessão do Congresso americano, tanto à tarde quanto à noite. Ficamos um total de quase 7 horas e o resultado veio só na madrugada, quase de manhã. E infelizmente não deu para o Trump perdeu as eleições, né? E agora resta saber o que nos espera aqui no Brasil, na Europa, no Oriente Médio, o que o mundo vai enfrentar, quais são as consequências, o que aconteceu ontem. Se você não acompanhou, eu vou estar falando com vocês hoje um pouco sobre isso. Bom, gente, como vocês puderam acompanhar muito provavelmente aí nas notícias, né, muito possivelmente aí nos sites, o Trump perdeu, o Congresso americano certificou a vitória de Biden, né? Ontem começou a sessão 1h da tarde nos Estados Unidos, 3h da tarde aqui no Brasil, só que a sessão do Congresso, do Senado foi interrompida porque os manifestantes pró-Trump invadiram o Capitólio, invadiram o Congresso, interromperam a sessão. Houve até vítimas fatais nesse acontecimento, eu vou estar mostrando umas matérias daqui a pouquinho para vocês. E o Congresso veio e retomou a sessão à noite. E a sessão se estendeu até a madrugada, nós ficamos transmitindo à tarde e à noite. Se você não assistiu a nossa live, as 2 lives que a gente fez ontem, o link está aqui na descrição, basta você acessar. E a verdade é que no final das contas o Trump perdeu, não deu para ele, embora ele tenha feito um grande comício antes da sessão do Congresso, jogou a responsabilidade para o vice-presidente, que era o Mike Pence, que tinha o poder de rejeitar os votos dos estados que tiveram problemas, e aí Trump poderia sair vitorioso. Ele poderia também ter jogado a responsabilidade para os legisladores estaduais, para que eles decidissem também. Era uma alternativa para o presidente Trump, mas infelizmente ele não fez isso, e muitos dizem, claro, que ele traiu o presidente Trump, né? Então agora o Biden se consagrou presidente e eu vou estar mostrando para vocês algumas matérias. Depois a gente vai estar comentando sobre as repercussões, o que pode vir a acontecer em Israel, no Brasil e em todo o mundo com essa vitória do Biden, tá? Olha só. Bom, primeiro, a vitória do presidente Biden tá aí, ó. Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Biden na eleição presidencial. Infelizmente isso aconteceu, que muitos não esperavam, veio a se concretizar, né? Aí agora, depois de todo esse tumulto e tudo que aconteceu, invasão do Capitólio, histórica invasão, uma manifestação do Trump diz que ele promete transição ordeira após o Congresso ser invadido e depois de ratificar a vitória de Biden. A transição vai ocorrer no dia 20 de janeiro, quando o Biden toma posse como o próximo presidente da América, e o Trump então promete fazer uma transição ordeira, organizada. Você sabe que ontem também, quando aconteceram todos esses tumultos, de forma muito esquisita, o Twitter, o Facebook e o Instagram bloquearam contas de Trump temporariamente. Essa matéria está dizendo que foi temporariamente, mas na verdade é indefinidamente. Então o Trump não pôde falar com o mundo, não pôde falar com seus apoiadores, porque eles simplesmente tiraram, né, desativaram a conta do presidente dos Estados Unidos. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Porque estão aí tolhendo a liberdade de expressão do presidente dos Estados Unidos, que é para ser o país mais democrático do mundo. E aí, então, sobre essa repercussão, sobre essa invasão do Capitólio, tem uma matéria também interessante da CNN, ó, invasão ao Capitólio
deixa sequelas na democracia dos Estados Unidos e na história de Trump. Aí você vê também imagens dos tumultos que aconteceram ontem, com certeza vocês já viram essas imagens, e realmente foi algo épico que aconteceu no Capitólio americano, né? Milhares, milhões de pessoas invadiram, interromperam a sessão no período da tarde, e só pôde ser retomada a sessão à noite. Os senadores evacuaram, teve que chamar reforço federal das forças federais de policiamento, e você pôde realmente perceber que foi algo inédito na história da América. Bom, gente, antes de falar para vocês também a repercussão, quais são as consequências disso tudo, eu quero fazer aqui um rápido parênteses, né, para a gente perceber que muitos falsos profetas também foram desmascarados com essa eleição do Biden. Vocês sabem que nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares levantaram muitos profetas, dizendo que o Trump teria um segundo mandato, ou seja, de que ele se reelegeria, né, e governaria os Estados Unidos pela segunda vez. Foram centenas de profetas nos Estados Unidos, centenas de profetas no Brasil. Eu até quero fazer aqui um parênteses também para mencionar o pastor Dana Coverstone. Ele disse que viu muita confusão nos Estados Unidos, ele disse que viu os Estados Unidos em desordem total, forças militares estrangeiras nos Estados Unidos, pelo menos até agora isso não aconteceu, né? Teve toda essa confusão no Capitólio, teve tudo isso que aconteceu ontem, que foi histórico, épico, que manchou para sempre a democracia dos Estados Unidos, mas a verdade é que o sonho do pastor Dana não se cumpriu. É bem verdade que o pastor Dana não profetizou, então ele não pode ser considerado como um falso profeta. Ele recebeu um sonho, né? Ele sonhou, melhor dizendo, e ele contou, e eu também entendo o lado dele, porque com certeza, como pastor, eu penso que ele sentiu o peso da responsabilidade de contar o sonho, porque vamos que tudo aquilo que ele sonhou acontece, né? E ele de alguma maneira não entrega isso, ele com certeza teria esse peso, essa responsabilidade nas suas costas, né? Deus imputaria a ele toda essa responsabilidade. Mas ele contou, mas ele deixou bem claro também que ele nunca tinha sonhado algo assim, que tinha acontecido a parte 1, a parte 2, e que realmente tudo isso parecia muito estranho para ele tinha a responsabilidade de contar, e que se chegasse na data e não se cumprisse, aí sim poderiam falar para ele, poderiam dizer, e ele diria que não sabe por que sonhou aquilo, que na verdade isso nunca tinha acontecido. Então eu acho que podemos deixar de fora assim o pastor Dana, porque um sonho, quando você sonha alguma coisa, né? E a Bíblia fala sobre sonhos e visões dos últimos dias, nunca nós vamos ter a plena convicção que aquilo é 100% de Deus. Há casos que Deus pode confirmar, obviamente, mas eu creio que ele sentiu o peso da responsabilidade de passar isso para os americanos, para que, se tudo aquilo viesse a acontecer, ele não fosse responsabilizado por ter sido omisso, negligente da parte de Deus, né, através desse sonho. Então eu acho que ele pode ficar de fora, mas muitos outros profetas, com certeza, que profetizaram, não sonharam, profetizaram, disseram assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não tinha dito nada. Esse sim, agora toda a população, todos os cristãos podem perceber quem é falso e quem é verdadeiro também com essas profecias. Agora, gente, o que tudo isso simboliza para o Brasil, o que tudo isso simboliza para os Estados Unidos, para Israel, o que isso traz de consequência para nós, né? É isso que a gente vai ter que avaliar, porque o Partido Azul ganhou, os democratas ganharam, né? Mas são azuis só por fora, por dentro são vermelhos, e a agenda vermelha com certeza vai avançar no mundo inteiro, vocês podem ter certeza, no Brasil. Agora o Bolsonaro fica totalmente isolado, o Biden com certeza vai apertar a política externa em relação ao Brasil, especialmente em relação à Amazônia, vai trazer com certeza embargos econômicos para o Brasil. O Brasil possivelmente vai ter que se lançar mais nos braços dos olhinhos puxados, né, dos vermelhinhos da China, e aí consequentemente também essa agenda pode avançar no Brasil. Você vê aí o que o Dória está fazendo em São Paulo, com a solução para essa pandemia. Isso aí eu creio que vai apertar muito, porque muitos países já estão fazendo, né? Inclusive Israel, e vai ser difícil isso não ser implementado em larga escala no Brasil, especialmente agora com a queda do Trump, né? O Biden também traz toda essa agenda progressista, né, para não dizer vermelha, né? Especialmente na América do Sul, no Oriente Médio, então com certeza as coisas no Brasil vão apertar. O próprio Bolsonaro já disse que se não tiver voto de papel na eleição de 2022 no Brasil, ou seja, dando a entender que as urnas são fraudulentas, né? Isso pode acontecer também no Brasil. Então, com certeza, a história americana ontem foi manchada, né? Porque aquilo que era para ser o berço da civilização, da democracia
na civilização moderna que é a América, o Capitólio foi invadido. Isso aí traz muitos precedentes para todas as eleições que acontecem mundo afora, em todos os países na Europa. Agora Israel também fica em maus lençóis, né? Vocês precisam entender, porque Israel fica sem o seu principal protetor, o principal guardião, que é a América, correto? E aí, com certeza, esses países, né, do eixo aí, do mal, que querem invadir Israel, que querem cumprir a profecia de Ezequiel 38, agora tem mais gás, tem mais força para invadir Israel. Até quero ler uma passagem aqui para você que está em Ezequiel 38, que quando essas nações invadirem Israel, e agora esse cenário ficou perfeito para isso, presta bem atenção, então esse cenário ficou muito plano para que os países, para que as nações de Gog e Magog venham a invadir Israel. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 38 o seguinte, verso 13: Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões e para saquear com grande despojo? A Bíblia diz que naquele dia, no dia da batalha de Gog e Magog, aqueles que eram para defender Israel, Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os teus leõezinhos ficarão parados e vão olhar para Israel e vão dizer assim: olha, vocês vieram saquear o ouro e a prata, vocês vieram tomar o despojo. Ou seja, eles vão apenas falar diplomaticamente, eles não vão intervir mais a favor de Israel. E agora, com a queda do Trump, isso fica muito claro, e o Irã com certeza vai continuar o enriquecimento de urânio para muito possivelmente também ameaçar Israel. Israel pode tomar alguma ação preventiva, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse que vai fazer se eles retomarem, se a América retomar o acordo nuclear com o Irã lá de 2015, né? E isso tem tudo para acontecer, porque esse acordo foi feito na época do presidente Obama, que era o presidente quando o Biden era vice. Então tem tudo também para que o ex-presidente Barack Obama possa estar governando por trás das cortinas. Então, com certeza, todo esse cenário da guerra de Ezequiel 38 pode se cumprir muito mais rápido agora, porque Israel está isolado, né? Está isolado, Israel está sozinho, não tem mais o seu grande defensor, que são os Estados Unidos. E isso aí, com certeza, vai facilitar o início dessa grande batalha, a batalha de Ezequiel capítulo 38, Gog e Magog. Então também a gente vai ter que aguardar agora para os próximos capítulos. Deve acontecer a transição ordeira no dia 20 de janeiro, como você acabou de ver na matéria aí. Infelizmente, cortaram totalmente o direito do Trump se manifestar nas redes sociais. Então você pode perceber que a agenda realmente vermelha está avançando sobre o mundo. Isso vai apertar a igreja, isso vai apertar o Brasil, especialmente na solução dessa pandemia, tá? E agora a gente vai ter que realmente experimentar um período mais difícil, especialmente no Brasil também. Israel também se enfraqueceu muito com esse resultado. E agora todos esses países, né, do eixo aí, que são inimigos de Israel, têm um fortalecimento, têm uma ascensão. E o cumprimento de Ezequiel 38 com certeza agora está muito mais perto, tá, gente? Então tudo isso que aconteceu ontem, na verdade, marca o fim da nossa liberdade, o fim da liberdade de expressão, o fim da liberdade religiosa, né? A questão econômica também deve avançar muito em direção à marca da besta, porque o presidente Biden tem uma agenda totalmente progressista, aliada à elite mundial. Então, realmente, agora é tempo de a gente apertar os cintos. O ano de 2021 começou a todo vapor, como eu disse que iria começar, e agora realmente é tempo da gente pensar o que vai fazer quando as coisas começarem a nos apertar, né? A nos sufocar, porque isso vai acontecer fatalmente no Brasil e no mundo inteiro. É fato que Deus ainda é o poderoso que estabelece e tira reis, né? Eu vou ler aqui para você rapidamente um trecho para você verificar isso. A Bíblia diz no livro de Daniel, do profeta Daniel, né? No capítulo de número 2, o seguinte, preste atenção, gente. A Bíblia diz assim, ó: Deus muda os tempos e as horas. Ele remove reis e ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, ainda que o Biden tenha se consagrado presidente dos Estados Unidos, fato é que essa é a vontade de Deus. Deus estabeleceu assim, com certeza, para que essa agenda da elite mundial possa avançar, para que também a marca da besta possa chegar mais rapidamente, para que a igreja seja de alguma maneira também mais apertada, mais
pressionada nesse tempo final, e aí, claro, as pessoas também possam acordar para produzir. Isso vai produzir com certeza mais salvação, mais arrependimento. As pessoas vão ver que a vida está ficando cada vez mais difícil, que a vida está ficando cada vez mais restrita, né? Que as pessoas estão perdendo cada vez mais direitos, estão perdendo cada vez mais a sua liberdade, e infelizmente é o plano, né? Ou melhor, felizmente é o plano de Deus para que a gente possa rapidamente também chegar no momento da grande tribulação, chegar no momento do arrebatamento, e com certeza esses dois momentos estão muito próximos de acontecer. Então, o que a gente pode fazer hoje, né, é olhar para cima, é saber que a volta de Cristo está se aproximando, que as coisas estão se afunilando. É tempo de arrependimento, tempo de santificação, tempo de evangelismo, tempo de nós fazermos a obra de Deus, ajudarmos a obra de Deus. É tempo, com certeza, de nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da nossa mornidão espiritual e realmente entendermos que nós estamos vivendo o fim dos tempos, que nós estamos vivendo o princípio das dores que a Bíblia fala nos evangelhos. E daqui, infelizmente, a gente tem que ter essa consciência que daqui só para pior. E quanto pior, melhor. Porque quanto pior, mais próximos, com certeza, nós estaremos da volta de Jesus, da volta de Cristo, do arrebatamento. Porque aqueles que não são desse mundo anseiam voltar para casa, com certeza, anseiam voltar aí para os braços do Pai, né? É sabido que a gente com certeza vai passar algumas dificuldades, mas com certeza o Senhor vai dar livramento para o seu povo, e é tempo com certeza de a gente de a gente perceber esse tempo profético que a gente está vivendo. Se você já percebeu, é muito bom. Agora, se você tem pessoas aí na sua família, né? Pessoas através dos seus amigos, enfim, no seu trabalho, que você conhece, que ainda não perceberam, você pode pegar esse vídeo e encaminhar para essas pessoas, para que essas pessoas entendam agora que... E agora sim nós estamos vulneráveis na mão de uma elite também que com certeza vai avançar a sua agenda na igreja, nas pessoas, nas cidades, nos estados, e aí a gente com certeza só tem um para clamar, e esse com certeza é mais poderoso que todos esses que nos protegiam, que é o Senhor Deus. Então é tempo com certeza de nós prestarmos atenção e discernirmos o tempo profético, porque a volta de Jesus está se aproximando, tá bom, gente? Gente, uma coisa muito importante para todos vocês que assistem os meus vídeos aqui no canal Povo da Fé. Bom, vocês sabem, eu sou o pastor Marcelo de Carvalho, do canal Ciência da Profecia aqui no YouTube, e assim como o pastor Giovanni Dias acabou de falar no início do vídeo, eu quero fazer um pedido para vocês se inscreverem também no meu canal, tá? O link do meu canal tá aqui na descrição do vídeo, basta você acessar a descrição do vídeo, tá ali o link do canal do pastor Marcelo de Carvalho, e também tá no primeiro comentário fixado. Então clica no link, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, e assim vocês aqui do canal Povo da Fé vão poder também estar assistindo todos os meus vídeos que eu posto diariamente lá no canal do Ministério Ciência da Profecia, tá bom? Um obrigado a todos vocês e que Deus nos abençoe.